Tia Virgínia, a história da Virgínia é uma mulher que não casou, não teve filho, uma mulher já madura ali pelos seus 70 anos, e ela foi colocada pela família dela numa posição de cuidar dos pais. Ela tinha uma vida, morava em outra cidade, e ela abandonou tudo aquilo para cuidar dos pais no fim da vida. E isso foi uma convenção criada pelas irmãs. E o filme se passa em 24 horas. No dia que a Virgínia está preparando a casa para receber as irmãs, que estão indo passar o primeiro Natal, e é o primeiro Natal depois da morte do pai. Então é um Natal muito emocional, estão todas em situações limite, e elas não saem daquela casa, né? O filme são 24 horas dentro da casa da família. É completamente baseado em histórias reais, né? Eu fiz um filme anterior chamado As Duas Irenes, que são histórias que eu escutei das minhas tias e da minha mãe, da adolescência. A minha mesma tia, que seria a Irene, que teve uma irmã com o mesmo nome, fora do casamento dos meus avós, é essa minha tia Virgínia. Eu comecei a trabalhar com o Rui Guerra e sempre trabalhei próximo a essa parte de elenco, seja ali a parte de fazer teste e tudo mais. E naqueles momentos de agonia, quando tá difícil fechar um elenco, ele falava uma coisa que eu carreguei para sempre, que é: fica tranquilo, porque os personagens acabam escolhendo seus intérpretes. Então uma hora vai chegar e vai ser do jeito que tem que ser. E foi isso que aconteceu com Tia Virgínia. Basicamente, não eram aquelas atrizes. Uma só é do pensamento original, que é a Luiz Cardoso, mas as outras vieram cada uma do seu jeito. Vera Holtz, por exemplo, foi uma grande coincidência, porque foi na estreia das Duas Irenes. É um cinema que tem uma escadaria. Então, de repente, ali nervoso, né, para estrear um primeiro longa, Vera Holtz desce as escadas daquele cinema. A gente não sabe quem convidou, ela também não lembra quem convidou, mas foi interessante quando ela apareceu ali, sabe? Então, e foi nosso primeiro contato, foi quando eu a conheci, por conta de um encontro que é misterioso, né? Então, acho que a Virgínia chamou ela para aquela sessão. Tá tudo encomendado. Não se preocupe, vocês vão gostar da comida. Ela não pode achar que essa casa é dela. Ela não tá falando coisa com coisa. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma protagonista no cinema, na Tia Virgínia. E esse filme entrou no festival, na mostra principal do Festival de Gramado, e ganhou o Kikito. A gente ganhou 4 Kikitos. Então a minha relação fica mais estreita ainda, porque nós ficamos em Friburgo filmando por 2 meses. Então a gente ficou muito próximo, realmente, no Tia Virgínia. E a produção é da Janaína Diniz. O filme tem um tempo, não é um filme que se constrói em atos, então ele tem um tempo que a gente precisava conquistar também na equipe, né? E hoje em dia, quando a gente filma por questões óbvias e financeiras e orçamentárias, é tudo sempre muito corrido e às vezes reflete, assim, os planos ficam curtos. A maneira como a gente produz, ela interfere diretamente no resultado. Então, às vezes, a aceleração imprime, não era para estar... esse não é o diapasão, né, do Tia Virgínia. E eu acho que, assim, o fato da gente ter conseguido... Isso foi uma certa dificuldade, porque a gente queria realmente todo mundo ficar no mesmo elenco e equipe hospedados no mesmo hotel, e queríamos também que a locação... A gente sabe que em cinema, mesmo a história se passando em uma única casa, essa casa poderia ser filmada em diferentes locações, né? Poderia a sala ser numa locação, o quarto sem outro, né? O exterior sem outro, mas a gente procurou até conseguir que fosse tudo concentrado para proporcionar não só essa experiência, porque a gente também gosta do processo em si, mas também por acreditar que o resultado, ele imprime o processo. Mas a nossa profissão tem uma coisa muito linda, né? Da gente ter acesso. Nossos ídolos viram nossos colegas. E aí é uma responsabilidade grande, assim, né? Da gente, de alguma maneira, retribuir com o trabalho tudo que eles já fizeram a gente entender da profissão e aprender e sentir também como espectador. Então, tem um frio na barriga. Porém, esse filme teve uma coisa muito específica, que foi a gente filmou em Nova Friburgo. E a equipe inteira ficou hospedada no mesmo hotel. Então a gente meio que ficou morando junto 2 meses, 1 mês e meio. Se vendo todo dia, acordando junto, tomando café junto, almoçando junto. E principalmente a Vera,
que é um ser humano ímpar. Eu não conheço ninguém parecido com ela. Ela conduziu o set de uma maneira que ela deixava tudo horizontal. Então era uma engrenagem muito bonita. A gente... Cada um na sua pecinha, e a máquina ia rodando, e a coisa ia funcionando, e a gente virava família. A recepção, na verdade, está melhor, eu acho. Em Gramado aconteceu uma coisa que foi muito bonita, que foi aplauso em cena aberta, né? Ou em projeção, durante a projeção. E foram 3 aplausos durante a projeção. E isso é uma coisa que chama muita atenção, né? A gente nunca imagina que isso possa acontecer, e quando acontece é muito prazeroso. Então, isso se repetiu em algumas outras cidades. Então, isso foi muito bom. E ainda teve uma outra surpresa que foi muito bonita, que foi o tema da redação do Enem. Eu não sei se vocês viram, mas que era sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher. E algumas pessoas que viram o filme na pré-estreia usaram o filme na redação. Então, e tem relatos, né, de redes sociais das pessoas até que, ou falando que usou, ou que a filha estava fazendo naquele momento, e ela estava muito feliz porque as duas estavam na sessão de pré-estreia em Fortaleza. E isso não tem preço, né? Porque é uma relevância que a gente adquire natural. E o filme demorou para ser feito, né? Eu levei 10 anos para fazer o filme e a gente filmou em 20. Mas sabe quando tudo demora também, mas parece que está no lugar certo, está chegando no momento certo da sociedade? Leva só essas que estão levinhas. E você não nota porque o nariz acostuma. Mas o quarto da mamãe tá com um pouco de cheiro de xixi. Virgínia. Mas o que tem mais bonito é que nas sessões que a gente participou, e agora que o filme já entrou em cartaz, o retorno é muito caloroso e muito emocional sobre os temas do filme. Tem quem acha uma comédia, tem quem acha um filme de terror, e claro, o drama, né, que é o mais... Mas outro dia eu li uma coisa muito interessante, a pessoa falava, é um filme de terror, estejam avisados. Agora, como é que uma família numa noite de Natal pode gerar um filme de terror? É o terror da vida, né, do cotidiano, social. Esse é meu segundo longa, né? Então eu fiz antes As Duas Irenes, esse é o segundo longa. Quando eu estava filmando, eu achava ele até mais parecido com As Duas Irenes. Depois que o filme ficou pronto, eu fui percebendo que ele era muito diferente. Eu não queria fazer Eu queria subir um tom ou 2 em relação ao que eu tinha feito nas Irenes. Eu queria provar outras coisas, eu queria me arriscar em outros terrenos diferentes das decisões que eu tomei nas Duas Irenes. Então, é um filme que ele propõe uma realidade um pouco mais alterada, sabe? E ele tá um pouco 2 níveis acima do que seria a vida cotidiana, mas não do que seria uma família que não se vê durante o ano se encontrando na noite de Natal. Porque eu acho que essa situação, ela realmente tem 2 níveis a mais da realidade. E as situações são todas mais intensas que acontecem. Então, eu acho que essa é a razão principal do filme ter o pé ali um pouco no exagero, sabe? O filme tem uma coisa que é tragicômica, mas ele é tão tragicômico como uma família se encontrando uma vez por ano na noite de Natal. Todas aquelas situações que acontecem por ali.